Bom dia, boa tarde, boa noite. Me contem se vocês estão me ouvindo bem, como vocês estão. Não sei em que lugar do mundo você está agora ou em que hora você está vendo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo a esse movimento de lives que está sendo tão importante. Dri, linda, bem-vinda! Hoje eu vou falar sobre os corpos, os nossos 7 corpos principais, sobre os centros de força, alguns conhecem como chakras, mas sobretudo sobre os corpos. Eles têm uma relevância muito grande no nosso dia a dia e muitos de nós, inclusive pessoas que são das áreas espiritualistas, não conhecem a respeito deles com um pouco mais de profundidade. Então a gente vai entrar um pouco nesse assunto hoje. Antes da gente sair, dando todas as marchas, né? Quando eu tava no Rio de Janeiro, eu morava numa ruinha de bairro e logo em seguida eu tinha que entrar numa avenida a 80 km por hora. Então eu tive que aprender a passar todas as marchas seguidas muito rápido e tem hora que eu faço isso aqui. Então eu mesma tô me centrando, pedindo um pouco mais de calma. Dri, saudade também, amor, aparece. Quando você vier a São Paulo, você me avisa. Deia, não sei se é Deia, se é a Lara, seja bem-vinda. Vamos chamar o pessoal, porque eu tô entrando aqui em todas as marchas, entrando nos conteúdos e muitas vezes a gente não convida as pessoas para entrar. Vamos convidá-los, portanto, porque para falar dos corpos não é qualquer pessoa que entende, que conhece, e é bem bacana que a gente consiga divulgar esse tipo de conhecimento, de informação, faz muita diferença pra gente. A Deia, obrigada, Deia. Faz muita diferença. Quem é aluno meu, a Deia já é aluna, a Dri também é aluna, eu fazia questão de colocar esse conteúdo dentro do curso. Quem fez, a Dri fez o presencial ainda. Quem fez no presencial colocava todos os vídeos passo a passo desse conteúdo. Quem tá no online tem esse conteúdo gravado através de vídeos antigos no YouTube. Mas esse conteúdo, ele é muito bacana. Eu acho que aqueles vídeos que eu coloco lá são super importantes porque eles dão a real informação com várias linguagens. Então eles vão falando no próprio vídeo, olha, quem é dessa linha, quem conhece por esse jeito é esse nome, quem é de outra linha tem esse nome, mas o que é isso, e eles vão explicando como a aura se interpenetra, como os corpos se interpenetram, como raios luminosos, e eu acho bastante clara essa linguagem dentro do YouTube. Se alguém precisar e desejar, me manda direct que eu mando o link específico para você assistir esse conteúdo direto do YouTube, tá bom? Tô aqui falando toda hora esse nomezinho, pode ser que a live caia, viu? Porque aqui vocês sabem que tem sempre uma, uma censura. Pati maravilhosa! Bem-vindas! Então vamos lá. Para quem não conhece, nunca ouviu falar, nós somos compostos por pelo menos 7 corpos. E aí fala, meu Deus, né? Que dentro de algumas linhas espiritualistas, é muito falado, por exemplo, no espiritismo ou kardecismo, como vocês preferirem falar, é muito comum se falar de corpo físico e perispírito. Mas como é que isso funciona? A gente tem muito mais camadas do que somente essas duas. E esses corpos, que são 7, eu já vou denominá-los e explicar cada um deles, eles são muito mais detalhados e minuciosos e ajudam a gente em papéis e lugares diferentes. Então, eu vou começar a falar para vocês, peraí, tem um livro aqui que pode nos ajudar. A maioria de vocês já conhece o Mãos de Luz, mas eu vou trazer ainda como as imagens de referência desses corpos, e aqui os centros de força ou chakras, eu já trago todo o detalhamento para vocês. Vamos começar? Por enquanto, tá dando para acompanhar sobre corpos e tudo isso? E é claro, eu vou, enquanto vocês me respondem, eu vou explicar o porquê que eu tô falando disso.
Porque muitas vezes a gente fala em aromaterapia egípcia, em reiki, em outras técnicas que atuam de dentro para fora e de fora para dentro, que trabalham do mais profundo do ser até a parte mais física, do mais sutil ao mais material. E a gente não entende bem como é que isso acontece, por que que isso se dá. E quando nós fazemos todo esse acompanhamento de todos esses corpos, a gente entende o que que isso está acontecendo. Por isso, dessa relevância e dessa importância de falar sobre eles, porque é muito pouco conhecido, é muito pouco falado. E tudo que está ao nosso redor interfere com a nossa energia. E a nossa querida Cássia chegou, que do nosso lar essencial, maravilhosa, e ela fala muito sobre essas energias de dentro para fora, de fora para dentro, do quanto o nosso campo da nossa moradia é o nosso segundo lar, né? O primeiro lar, casa física, o segundo, a nossa casa que a gente mora, que a gente habita, em que a gente expressa e troca energias com esse ambiente constantemente, lembrando que no nosso dia a dia, em qualquer lugar que a gente esteja, existe uma homeostase, que ela é fundamental. Então, se você chega num lugar de uma energia extremamente elevada e a sua energia tá baixa, geralmente você vai sair de lá revigorado, porque você vai pegar um pouquinho dessa energia elevada para você e a sua energia vai elevar, a do ambiente dá uma baixadinha. Isso vai se reequilibrando. Onde você entra, vai equilibrar com a energia do ambiente. E da mesma forma, a do ambiente vai se reequilibrar com a sua. Se você entra num ambiente cuja energia está muito densa, está muito pesada, e a sua estava ok, você pode sair de lá meio drenado, porque essa homeostase é natural. E você vai sim compartilhar da sua energia que estava mais elevada com esse espaço. Existem pessoas que têm um desenvolvimento tão grande, tão sublime, tão extraordinário, que elas sentem menos esse drenar do próprio corpo, mas ainda assim elas vão fazer essa doação e elas vão se reequilibrar com a outra pessoa e com outro lugar. Às vezes, essas pessoas, elas estão tão preparadas para isso, elas são tão motivadas para isso, que elas entendem exatamente o que elas fizeram. Então, a gente pega o Fernando Bacelar da vida, que é extraordinário. Raramente eu conheci pessoas como ele, mas tem o Fernando Bacelar, tem o Maurício Patrocínio, tem o Felipe Sura, tem várias pessoas que têm assim, um cardíaco extremamente expandido, e não só o cardíaco, mas uma série de energias já muito bem trabalhadas e alimentadas, que são possível, que é muito possível para eles fazer esse tipo de movimento com naturalidade. Voltando para os nossos corpos, e é por isso que eu estava querendo mencionar, né? Porque no reiki a gente vai do mais sutil até o corpo mais denso. Por isso que a gente consegue resultados em doenças, em tratamentos, em estado geral, porque a gente vai passar por todos eles. Voltando então, nós temos 3 corpos chamados a tríade superior e nós temos 4 corpos que é chamado quaternário inferior. Que é tudo isso? A tríade superior, nós temos realmente o que pode ser chamado de alma ou espírito, mas a essência mais divina, a mais sutil, a mais luminosa, que menos tem forma definida, porque é exatamente a mais sutil. Temos o corpo átmico, o corpo búdico e o mental superior. Todos esses compondo essa tríade superior. E baixando aqui mais próximo da gente, principalmente a gente encarnado aqui na Terra, nós temos o quaternário inferior. E eu vou começar do mais denso para ficar mais simples. O nosso corpo físico que todo mundo enxerga, que todo mundo lida no dia a dia. Esse corpo que as pessoas veem, que as pessoas que enxergam comumente veem. Temos o duplo etérico ou corpo energético, que é o que nos liga a esses corpos sutis. E é uma segunda camada que geralmente quando a pessoa quando ocorre o falecimento do corpo físico, essa segunda camada ela se desfaz e essa energia fica aqui na Terra. Então essa é a camada
que representa essa ligação dos corpos, mas ela também fica junto com o corpo físico. Não exatamente junto, mas ela também fica assim como o corpo físico, tá? E aí nós temos o corpo emocional e o corpo mental inferior. Esses dois são os que nos dão trabalho. Esses dois corpos são os responsáveis por todos os mecanismos que a gente vai vivenciando no dia a dia, que vai superando. E esses corpos, eles guardam memórias antigas, das mais antigas às mais recentes. Isso significa que quando você sofre um choque, um trauma, um desespero ou uma alegria muito grande, qualquer uma dessas situações, elas ficam armazenadas nesse corpo emocional. E esse corpo emocional, ele pode ter máculas, manchas, ele pode ter blocos de energia condensadas. E esses blocos é o que a gente vai tratando ao longo da nossa vida. Então, quando eu falo para vocês, eu já falei isso diversas vezes, mas quando eu falo, por exemplo, que, aliás, nas últimas lives que eu comentei sobre a dor, quando algo dói em mim, quando alguém me machuca, essa dor é minha, é sobre isso que eu tô falando, é sobre esse corpo emocional. Então, por exemplo, na minha infância, eu tive e tenho ainda um pai que eu amo, mas ele é alcoólatra, sim. E na minha infância, essa questão do alcoolismo, até hoje, tem uma marca. Para as pessoas que conviveram comigo, por exemplo, as minhas irmãs, que têm quase a mesma faixa etária, essa questão do alcoolismo tem outra marca. Essa marca que a gente está falando é uma marca que se refere às dores que cada um de nós tem. E o que isso significa? Eu já vim com dores de rejeição, com dores de abandono, mas sobretudo a rejeição, e algumas outras questões que existiram. A minha irmã, por exemplo, uma delas eu acho bem interessante porque ela tem muita marca da raiva. Ela tem esse impulso da raiva. Para cada uma de nós vem uma emoção, só que essa emoção já era parte da gente e ela precisa de um gatilho para aflorar. Tanto que a gente sempre fala que uma mesma situação, para um vai reagir de tá tudo bem, normal, natural, para outro vai ser um absurdo, um escândalo, como assim? Porque isso está falando não em si da situação, mas das suas emoções que ascendem a partir daquela situação. Sendo assim, quando a gente tem uma dor emocional, por exemplo, eu uma vez falei com que a gente tem botõezinhos que se ligam. Esses botõezinhos são esses blocos emocionais gravados no nosso corpo emocional. Se no meu corpo emocional existe uma sensação absurda com relação a uma falta de respeito, a um nojo, e aquilo é algo muito forte para mim, que me dá uma sensação quase que de desespero, essa marca, quando ela é acendida, quando esse botãozinho é acionado, é essa dor emocional que a gente vai alcançar. E não necessariamente essa dor emocional começou daquele dia. Muitas vezes, a maior parte das vezes, não começou. Isso vem de outras eras, de outras épocas, que pode ser desde um movimento intrauterino, até um movimento de nascimento, até uma coisa que você passou na infância e não tem a recordação clara daquilo, algo mais recente ou até mesmo algo de muito tempo atrás, cujas informações estão gravadas exatamente nesses corpos. Até aqui, tá dando para compreender esse passo a passo, por onde a gente está indo, para onde a gente está chegando? Eu acho bastante importante vocês me darem feedback para eu saber se eu retorno, se eu dou mais exemplos ou se eu dou continuidade. Me falem por gentileza. Que eu fui passando todas as marchas de uma vez, né?
Me digam, tá dando para compreender até aqui? Perfeito, obrigada, Ká. Daqui, a gente segue para o corpo mental inferior. O que é esse mental inferior? Eu vou compará-lo para facilitar a compreensão. Enquanto no mental superior, eu tenho acesso a tudo que há de mais divino, a toda a minha história, a todo o meu planejamento, a todas as pessoas que estão cercando o meu dia a dia e que vieram para me trazer motivações, autoconhecimento, para me trazer contato com determinadas dores e situações, e a partir disso eu crescer, eu evoluir, eu entender que aquilo pode, seja me machucar, seja me motivar, e ir lá e consertar aquilo ou evoluir a partir daquilo. Enquanto o meu mental superior tem acesso a tudo, a todo o meu planejamento reencarnatório, a tudo isso que a gente está falando, o meu mental inferior, geralmente ele está atrelado ao papel da Gisele atual, associado às personagens que eu já fui em outras existências. Mas não é só isso, ele está associado a tudo aquilo que eu penso, que eu acredito, a tudo que eu fui ensinada. Então, se desde a infância eu fui ensinada que dinheiro é difícil, dinheiro não dá em árvore, não faz isso, não quebra, não destrói, e tudo mais que, nossa, eu não vou ter como refazer, eu não vou conseguir reconstruir se algo acontecer ali, é um medo, um pânico. Se todas as crenças e do dia a dia, sabe? Se trabalho tem que ser CLT de tal hora, qualquer coisa que eu acreditar, qualquer coisa, que filho é um problema, né? E aí eu vou trazendo alguns exemplos meus bem, de tipo, filho é quase uma sentença de morte, e aí quando você passa pela situação da gestação do filho nascer, você se sente morrendo. Enfim, graças a Deus já algumas coisas bem superadas, mas demora um tempo para a gente perceber muitas dessas crenças. Essas crenças que vieram por pais ou responsáveis que nos criaram ao longo dessa existência, desde a infância, e foram incutindo na gente aquilo que eles acreditavam, que vem de professores, patrões, de pessoas que tinham uma autoridade na nossa vida, que vem de religiões e crenças e dogmas que vão ditando a regra de como a gente deve se conduzir, se comportar, e o que é certo, o que é errado, mesmo que seja diferente daquilo que você sente no seu mais íntimo. Todo esse papel, todas essas crenças que podem ou não te levar a crescer, todas elas estão relacionadas a esse mental inferior. Então, se por algum motivo você vai olhando, por exemplo, para o seu mental inferior e aí você fala, nossa, estou com um bloqueio aqui para gerar dinheiro. Mas de onde vem esse bloqueio? Para uma pessoa, pode ser que ela tenha ouvido durante a infância inteira que ela não era boa o suficiente, que ela não era capaz. E aí, isso vai construindo uma falta de capacidade mesmo, de se perceber potente o suficiente para realizar, e ela não consegue executar um trabalho e trazer isso como finanças. Para outra pessoa, pode vir, por exemplo, pela culpa. Recentemente, eu tive contato com uma pessoa e ela me despertou muito dessas coisas também, porque na infância eu tinha muito essa culpa católica, que você já nasce errado, você já nasce de um pecado, e aí você já nasce culpado. E se não batizar para limpar esse pecado é um absurdo, enfim. Essa culpa do catolicismo, muitas vezes incutida dentro da gente, também vai encontrar outros viés para se conectar e se fortalecer, porque só a culpa do catolicismo é uma situação. Mas se você tem, além disso, uma pessoa como no meu caso eu tinha, falando que por sua causa eu deixei de trabalhar, e eu já mencionei isso antes, algumas pessoas iriam se achar extremamente amadas com essa fala. No meu caso, juntava uma culpa de catolicismo, de catequismo, de tudo mais que eu já tinha feito, com mais uma série de outras questões que eu ouvia e as minhas dores emocionais. E quando eu ouvia por sua causa eu deixei de trabalhar, aquilo me dava uma sensação de culpa muito grande. A sensação no corpo emocional
No racional, o não merecimento. No corpo mental inferior, eu não mereço. Qualquer coisa boa, eu não mereço porque eu não sou boa, eu não faço bem para quem está ao meu redor. E aí, com isso, eu tinha a minha conduta e o meu pensamento suicida na infância. Esses pensamentos eram retroalimentados por todos os discursos de raiva, de várias outras correções de maneira indevida que não atingiam o meu mental e o meu emocional de uma forma que me desse um conforto e um alavancar naquela época. Quando eu falo dessas crenças, lá na frente, como é hoje, no caso, isso aconteceu lá na minha infância, desde lá vem sendo alimentado, e hoje, como adulta, isso pode ter uma reverberação no meu processo de trabalho, na minha constância, em uma série de coisas, porque se eu me sinto culpada e, portanto, não merecedora, eu não vou fazer bem feito, porque afinal de contas nada que eu faça é bem feito, nada que eu faço faz bem, e aí vai tendo as suas consequências, inclusive financeiras. Dá para entender tudo isso? Eu sei que é muita coisa, mas ao mesmo tempo são movimentos importantes. Por que eu quero separar esses pedacinhos? Dizer o que é mental inferior, o que é o corpo emocional, o que é o duplo etérico, que vai fazer essa ligação, mas que sofre todas as influências, seja do corpo físico, seja dos corpos sutis, e a reverberação no corpo físico. Porque existem doenças que começam pelo corpo físico, mas é muito raro, é muito mais raro. O que geralmente vai acontecer são questões do corpo emocional, do corpo mental inferior, que vão atingindo diretamente os nossos centros de força, os nossos chakras e, portanto, o nosso corpo físico, do pretérico e o corpo físico. E com isso a gente tem doenças mais severas, questões mais específicas, porque a gente teve um impacto emocional ali. Então, por exemplo, uma pessoa... E aí, antes de dar esse exemplo, eu vou falar um pouquinho. Dentro da apometria, é uma das técnicas que a gente faz, que a gente encaminha as personalidades, trata, enfim, faz uma série de coisas. A gente tem não só o reiki e não só a aromaterapia egípcia, que é muito legal porque ela vai tratando esses corpos sutis nesses níveis e nesses campos também, além do corpo físico, né? Porque quando eu falo da aromaterapia clínica, eu tô falando, por exemplo, um machucado que tem que cicatrizar ou que não pode infeccionar. Se eu tenho um machucado, eu coloco um óleo essencial diluído, preparado, pronto para esse campo, e eu consigo curar esse machucado. Isso é uma coisa. Nesse campo, eu tô falando de campo físico, e eu tenho a aromaterapia clínica que a gente usa para este campo físico. Mas se eu tô falando de, nossa, eu não tenho nada clinicamente, se olhar minha garganta tá ok, mas eu tenho uma sensação de um bolo na garganta, eu não consigo falar, não consigo me expressar, tem algo aqui me travando. Esse que tá me travando, que você não consegue muitas vezes compreender, geralmente está associado ao centro de força, ao chakra laríngeo, que pode ter relação, por exemplo, com algum outro momento, seja na infância, onde você ouviu, sei lá, um cala-boca, você não sabe o que fala, ou até de outras existências onde você já tenha dito algo e a partir desse algo alguém entendeu completamente distorcido e gerou uma situação muito comprometedora e até arriscada para você. E aí essa situação fica naquele bolo, dentro desses corpos sutis, se apresentando como uma possível doença no seu corpo físico. Então a gente tem, por exemplo, pessoas que tiveram diversas atitudes graves, inclusive nesse corpo físico, por exemplo, bati na esposa, fiz sei lá o que, falei não sei das quantas, e ela se culpa por isso, não tem uma boa relação com tudo que ela já fez, que ela já agiu, e ela vai projetar inconscientemente no corpo dela uma mácula a respeito daquilo. Uma marca, um registro, um bloco que vai estar atingindo aqueles corpos naquela região.
e com isso ela desenvolve, por exemplo, doenças de uma forma mais grave, mais severa, como é um câncer, muitas vezes aqueles cânceres que você trata e não consegue um avanço real, porque os corpos sutis não foram tratados. Dá para entender todo esse caminho até aqui? E dá para entender o porquê que o perdão e o auto-perdão são caminhos extremamente potentes para que a gente consiga começar a limpar esses blocos, tanto do mental inferior, como dos blocos emocionais, do corpo emocional. Tá fazendo sentido essa construção para vocês? Me contem. Eu sei que tem muitas coisas, eu vou tentar mostrar novamente a imagem para que vocês alcancem um pouco mais dessa compreensão. A gente tem aqui os corpos espirituais, são a tríade superior, desenvolvidas como uma forma ovoide, circular, como se fosse o nosso campo. Sabe isso que a gente consegue fazer com o movimento dos nossos braços, das nossas pernas? Esse campo de energia que nos envolve. Eu brinco muito que é esse campo de energia que é invadido quando a gente entra no metrô lotado e que a gente se sente espremido. Esse campo de energia. Depois a gente tem o corpo mental, o corpo emocional, mais sutil. Não sei se vocês vão conseguir ver direitinho. Corpos espirituais, mental, emocional, o duplo etérico e o corpo físico mais grudadinhos aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar? Além disso, a gente vai sem ter os chakras, os centros de força, onde essas grandes usinas de energia interconectam e interpenetram todos os corpos. E aí a gente ganha força através dos corpos sutis para expressar no corpo físico, ou a gente perde de acordo ainda com esses blocos. E por que, de novo, eu tô falando de tudo isso? Porque a gente tem milhares de formas de tratar esses corpos. Reiki é uma delas. E aí todas as suas derivações incluem-se aromaterapia egípcia, apometria, todo o movimento que nós, como analistas existenciais, realizamos, e a gente vai desenvolvendo um trabalho extremamente completo, que vai passando desde o seu perfil emocional, físico, até a sua questão relacional com o outro, até questões profissionais, desenvolvimento espiritual. A gente vai olhando para todas essas áreas e vai conseguindo trabalhar desde o mental inferior, né, de compreender com outros pontos de vista, com algo que talvez você nunca tivesse tido acesso, até questões de tratamentos específicos, sutis, para a gente realinhar chakras, corpos e te voltar de novo para o seu norte, para aquilo que você veio fazer aqui nessa existência. Lembrando que nada é em vão e que ninguém está aqui à toa. Ninguém passa pela vida gratuitamente para nascer e morrer do mesmo jeito. A gente cresce e evolui de acordo com a nossa existência. Não importa quanto tempo a gente passa aqui. Se é um bebezinho que faleceu com 1 dia de idade de vida, se é uma pessoa que faleceu com quase 100 anos, não importa. A gente sempre vem para crescer e evoluir e para proporcionar esse crescimento e essa evolução àqueles que estão ao nosso redor também. O seu atendimento da análise existencial é incrível demais, uma clareza única, super profundo, mudou a minha vida. Ah, Cássia linda, obrigada. A Cássia foi uma das minhas primeiras clientes da análise existencial, onde a gente faz o processo literalmente do começo ao fim. É um processo intenso, né, Cá? É longo, não é rápido, mas é extremamente importante, porque ele realmente faz a gente mudar o nosso olhar, realinhar. O tratamento ele é muito importante e a gente vai realinhando todas as perspectivas que a gente tem sobre todas as áreas da nossa vida. É muito bacana. Então, para quem não conhece, quiser conhecer, me chama no direct, que a gente conversa um pouco mais a respeito e vai criando esse mecanismo, essa forma de trocar
essas possibilidades, tá bom? Gente, se deixar, eu fico aqui até depois de amanhã falando sobre tudo isso, né? Então, hoje eu vou encerrar essa nossa live aqui agora. Se tiverem qualquer dúvida, me chamem, me falem, me perguntem. E se tiver qualquer interesse, né, seja nos produtos, nos serviços, fiquem à vontade. Lembrando que eu tô montando um grupo de WhatsApp para mandar comunicações sobre esses outros trabalhos, desde a mesa, minha mesa que eu amo, a Cássia também faz, mas a gente tem vertentes diferentes, e ferramentas diferentes, a mesa quântica Shambhala, desde a mesa até análise existencial, até os próprios cursos online. Se vocês tiverem interesse em qualquer uma dessas coisas, fiquem à vontade, me chamem, tô com turma aberta ainda do curso de Reiki, logo em breve vai ter a nossa iniciação, então quem quiser ainda dá tempo, mas tem que dar uma corridinha, me chamem, se não quiserem pra si, mas tiverem a quem recomendar, peço essa gentileza, e a gente volta daqui a pouquinho pro nosso envio de Reiki, tá bom?